dos nossos parceiros internacionais. Mais uma vez, avisar vocês que hoje a gente conta com tradução simultânea, então, para quem não está acostumado com o Zoom, na barra de baixo vocês vão encontrar um globinho escrito interpretação, ou então vocês cliquem onde, na bolinha que está escrito mais, e vocês vão poder aí encontrar a tradução simultânea. Para dar início, né, aos nossos trabalhos de hoje, eu vou passar a palavra para os nossos colegas da Agência Brasileira de Comunicação, também nossos colegas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, antes da gente apresentar os nossos palestrantes de hoje. Mônica, eu acho que você já está por aí, não está, querida? Ela está, só um minutinho aqui, deixa eu ver se tem algum problema. Mônica. Boa tarde, obrigada, Vanessa. Eu não estava conseguindo ativar meu áudio, Não por se isso que eu não preocupe. falei antes. Obrigada, Cid, boa tarde a todos. Eu vou falar em português, desde que há a tradução. É um prazer estar aqui novamente com a equipe do Habitat. Eu vejo algumas figuras, não vejo, mas sei que tem algumas figuras conhecidas, a Vanessa, a Laura, a Maria Caldas. Prazer em revê-las. Fico muito feliz de estar aqui. Cid, ainda não nos conhecemos pessoalmente, será um prazer. Sou a Mônica Salmitos, sou analista de projetos na Agência Brasileira de Cooperação, que é um departamento do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. E apenas para dar as boas-vindas a todos os presentes nesse seminário, né, um webinário internacional Brasil-México, e dizer que essa atividade ela é implementada sob o abrigo de um programa de cooperação Brasil ONU-Habitat para a promoção da cooperação Sul-Sul. É muito importante lembrar, né, que acontece no âmbito do projeto é, que visa fortalecer as capacidades técnicas para atuação profissional em assistência técnica de habitação de interesse social. E esse intercâmbio, especialmente entre, tem um público-alvo específico de arquitetos, de pessoas que trabalham na temática de ATIAS, e a ideia é que esses intercâmbios aconteçam para o fortalecimento também das capacidades nacionais, mas também para que as trocas aconteçam entre parceiros do Sul Global, para que haja, né, maior apropriação sobre o tema. É muito gratificante ver esse seminário acontecendo. Fico especialmente feliz e vou acompanhar aqui de pertinho, na medida do possível, e gostaria de desejar a todos um excelente seminário. Obrigada, e qualquer, eu sei que não é hoje, a gente não falaria sobre cooperação, mas qualquer dúvida a respeito da parceria, do nosso programa, eu fico à disposição. Muito obrigada, obrigada, Cid. Eu que agradeço, Mônica. Vai ser um prazer encontrá-la em breve. Tem tantos nomes aqui nos participantes que eu não consigo achar os meus colegas do CAL. Não sei se eles já entraram, tem um monte de gente. Cada vez que eu vou olhar a lista anda. Aí eu perco onde eu estava, porque não para de entrar gente. Que é muito bom, né? Quer dizer que as pessoas acolheram o Sim, nosso sim, convite. Cid. Aqui eu consigo ver o Antônio Couto, consigo ver a Ah, Isabela. Não sei legal. exatamente quem que vai falar, né? Mas consigo te ajudar aqui nessa tarefa. Obrigado, amada. Antônio, você que vai fazer as honras. Deixa eu abrir o microfone dele só. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu estava em contato aqui com a nossa presidente, com a Camila, e ela não conseguiu entrar no link. Talvez ela entre mais para a parte final, tá? Então, fazendo uma fala muito rápida, só agradecendo a presença de todos aqui
disponibilidade em estar participando da atividade. E assim que a Camila, a presidente Camila, entrar aqui no evento, ela faz uma fala com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Antônio. A gente vai ficar aqui de olho. Espero que a Camila consiga se juntar em breve a nós. Ah, Nilcio, você quer dar um oi para o pessoal antes da gente começar? Ou eu já posso ir direto ao que interessa? Acho que eu posso ir direto ao que interessa, né? Então tá bom. Pessoal, então, como vocês sabem, né, hoje a gente vai estar começando esse primeiro webinário. E nesse primeiro webinário, a gente vai estar falando sobre os trabalhos que são desenvolvidos pelos governos do México e do Brasil. Então, a gente tem representantes do Ministério das Cidades e da SEDATU. Da SEDATU, a gente vai estar contando com a participação da diretora Circe e do arquiteto Arthur, já estão aqui conosco, junto com os meus cachorros que resolveram latir, como vocês podem ver. E do Ministério das Cidades, a gente vai estar contando com a participação da diretora Amanda Oluquiaga. E a gente vai começar primeiro com as apresentações, então a gente vai ter 40 minutos de apresentação de cada um dos nossos convidados, e no final a gente vai abrir ali para perguntas, para fazer um pequeno debate, tá bom? Então eu vou começar, acho que quem começa primeiro é a Circe, então eu vou apresentar a Circe, né? Que hoje ela é diretora-geral de política habitacional na SEDAG, geógrafa e mestranda em gestão pública, e ela coordena o desenho e o acompanhamento do Programa Nacional de Habitação 2025-2030 do governo do México, que articula políticas nos três níveis de governo. E ela está também organizando o Conselho Nacional de Habitação. Anteriormente, na Conave, ela era subdiretora-geral, ela reorientou a política habitacional para o viés, né, de direito social, ela atualizou metodologias de medição do déficit habitacional mexicano e liderou áreas de planejamento e sustentabilidade. Ela tem uma vasta experiência também no setor privado, com planos urbanos municipais, e ela tem atuado como representante oficial do governo em fóruns nacionais e internacionais sobre habitação, sustentabilidade e políticas com perspectivas de gênero. Quero agradecer mais uma vez aí, não só a Circe, mas toda a equipe da SEDATU, que tem aí nos ajudado e colaborado. E Circe, por favor, o palco é seu. Muchísimas gracias, Sid. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, buenas tardes allá. Agradecemos mucho la invitación para este tipo de reuniones, de intercambios de experiencia, a nombre de la secretaria Edna Elena Vega Rangel y del subsecretario José Alfonso Iracheta. Pues agradecemos el espacio para poder compartir algo de lo que hemos estado trabajando. ¿Podrían, por favor, darme acceso a poder compartir? Muchas gracias. Pues solamente les voy a dar como una muy breve introducción, porque invitamos al arquitecto, al maestro en arquitectura, Arturo Toledo, para que nos pudiera apoyar justamente en presentar lo que se hace realmente en ejecución en territorio, pero quisiera aprovechar estos 10 minutitos para poder mostrarles el panorama y los antecedentes de lo que se trabaja aquí en México. Entonces me voy a ir de manera directa, un poco mostrándoles en términos de los antecedentes. Hemos tenido desde los años 30 hasta más o menos los años 80, pues el reconocimiento del derecho a la vivienda en México, a partir de la instauración de cómo se agrega el tema de vivienda en la reglamentación
específicamente en nuestra constitución política y de cómo se fueron también creando algunas de las instituciones más importantes en México que se han ido transformando, pero que buscan atender de manera diferenciada a los diferentes grupos de población que tenemos. Para llegar hasta 2019, que es el primer año del inicio de la cuarta transformación en México, así le denominamos a la llegada de un líder en México que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hizo una serie de reformas y de modificaciones de cómo atender diferentes temas desde una perspectiva más social, específicamente para el tema de vivienda. A partir de 2019 hay cambios importantes en la Rectoría del Estado, es decir, para que la SEDATU coordine la política habitacional y sea CONAVI el ejecutor de la política de vivienda. Con diferentes cambios, nosotros hemos arrancado ahora el segundo piso de la cuarta transformación, liderado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es nuestra presidenta, en donde hay un nuevo empuje también en el tema de vivienda respecto de la construcción de 1.800.000 viviendas. Sin embargo, quisiera centrarme específicamente en la etapa de 2019 a 2024, donde se impulsó gran parte de lo que hoy conocemos como el acompañamiento técnico o la asistencia técnica. Entonces, particularmente, mencionarles que a partir de 2019 tuvimos un cambio de enfoque, ahora basado en derechos humanos, de vivienda adecuada. Impulsamos esa reforma constitucional para que en México se considere vivienda adecuada y que incluya 7 componentes específicos, los que están alineados a lo que establecen los tratados internacionales, particularmente al derecho a la vivienda adecuada de que establece la ONU, pero también a las condiciones establecidas en la observación general número 4 del PIDESC para que pudiéramos avanzar en la caracterización específica de lo que una vivienda requiere. Esto permite, por supuesto, el ejercicio de otros derechos como el de la educación, el de la salud, el del trabajo. Entonces lo vemos de manera, digamos, integrada, estructurada, armónica. Me voy a ir muy rápido porque quiero dejarle el mayor tiempo posible al arquitecto Arturo Toledo, pero un poco mostrarles que parte de las acciones que tuvimos en el sexenio anterior fue de más de 4,000 acciones. Particularmente nos vamos a centrar en lo que hizo la Comisión Nacional de Vivienda de 2019 a 2024. En ese periodo, en la CONAVI se tuvieron una serie de programas que buscaron la atención de la población, sobre todo la población más desfavorecida, más vulnerable, los que tienen más bajos ingresos, y de forma distinta se atendió en algunos casos a lo que fue la reconstrucción de vivienda por la atención a los daños que tuvo la población en los sismos de 2017 y 2018, pero también tuvimos algunos otros programas como el de mejoramiento urbano, que buscó la atención integral de las familias, sobre todo en ciertas zonas con altos índices de violencia, y del programa de vivienda social, en donde se atendieron en algunos casos pues ciertas zonas que requerían la liberación de derechos de vía para la construcción de los proyectos prioritarios del Gobierno de México, pero algunas otras también relacionadas con la atención de pueblos indígenas, ciertas zonas que requirieron atención especial. También tuvimos algunos apoyos en cuanto a la emergencia causada por COVID, como en todos los países, sacramiento para reactivar también las economías locales. En términos generales, el tema de la asistencia técnica entró desde 2019 y a la fecha continúa. Primero, desde el reconocimiento de que la producción social de vivienda y la autoproducción son formas en que las personas resuelven el tema de vivienda, pero que requieren el acompañamiento de gobierno, por supuesto.
como tratando de garantizar que tenga un acompañamiento técnico para garantizar sobre todo la seguridad estructural y el diseño propio de la propia vivienda. Entonces, se generaron una serie de registros que incorporaron asistentes técnicos de todo el país y organismos ejecutores de obra. La asistencia técnica se basaba sobre todo en que se acompañara justamente todo el proceso con la administración del recurso por parte de las personas, es decir, gobierno entregaba de manera directa a las familias los recursos para hacer todo la reconstrucción o el mejoramiento o la ampliación o la construcción completa de su vivienda en su lote propio y nuestros asistentes técnicos entraban en realidad a abrazar el programa y ayudar a la gente identificando sus necesidades, haciendo un diseño participativo, apoyando a las familias para administrar los recursos, para asesorar con indicaciones técnicas concretas y las personas administraban, construían o contrataban a los trabajadores de la construcción. En el caso de algunos proyectos específicos, también organismos ejecutores de obra que podían ser los mismos asistentes técnicos o con plantillas de personal mucho más grande, también entraban a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso ellos construían. Solo quisiera dejarles algunas imágenes de parte de lo que se hizo, la identificación de los daños incluyó también revisar si las técnicas de construcción tenían que recuperarse, si eran construcciones que trataban con materiales tradicionales, para poder dejar a las familias no una obra que atendiera su necesidad de techo, sino una obra que atendiera la necesidad completa del desarrollo de su familia. En algunos casos se trabajó con sistemas constructivos tradicionales, en algunos otros para el rescate del patrimonio completo, patrimonio cultural completo. Estuvimos trabajando en diferentes entornos con distintas necesidades, personas que requerían adaptaciones específicas a su vivienda. México tiene también diferentes islas, también trabajamos en distintas, específicamente en una isla de cedros que está en Baja California, aquí en México, y tuvimos que llevar pues todo el material a la isla para poder construirlo. Siempre con procesos participativos donde la población no solo participaba en esta administración de los recursos, sino también en la toma de decisiones cuando se trataba de decisiones que podían impactar de manera colectiva a la población y también para la revisión de el seguimiento del ejercicio de los recursos en términos generales. Estas son un poco de las imágenes. Para que mostremos que se hizo, digamos que de todo tipo de viviendas, considerando que las familias en México no requieren específicamente una vivienda como la tienen tal vez en las ciudades que concentran mayor población. México es una amplia zona que integra distintas regiones bioclimáticas con distintos contextos culturales. Entonces, eso permitió el trabajo con las familias para atender sus necesidades culturales de identidad, pero también de necesidades físicas y técnicas. Entonces, hasta aquí lo dejaría para tener más espacio con los compañeros que expondrán. Gracias, Cid. Graças a ti, Circe, muitíssimas graças. Bom, agora eu vou apresentar o Arturo, né? O arquiteto Arturo Toledo, que está aqui se somando a nós e vai continuar a apresentação dos nossos colegas. Ele é arquiteto com uma ampla trajetória que combina arquitetura, obra pública, restauração do patrimônio edificado e construção de habitação social. Ele participou ativamente na vida universitária e realizou pesquisa, né, com bolsa na Universidade Nacional do México, em parceria com a Fundação Banamex, tendo seu trabalho de titulação voltado à restauração da Igreja de São Bartolo Soyaltepec. Ao longo da carreira, ele atuou como residente de obra, diretor de obras públicas e desenvolvimento urbano no seu município natal,
né, que é Salina Cruz, em Oaxaca, delegado regional do Colégio de Arquitetos de Oaxaca e deputado local na 58ª legislatura. Ele tem mestrado em conservação de bens imóveis, com reconhecimento acadêmico e diplomado em imagem urbana de centros históricos. Atualmente, ele dedica-se à restauração de bens imóveis credenciados junto ao Instituto Nacional Histórico do México e atua na construção do Programa de Habitação para o Bem-Estar do Governo Federal, consolidando uma carreira voltada à preservação do patrimônio arquitetônico aliado ao desenvolvimento social em comunidades de todo o país. Arturo, mais uma vez, muito obrigado por sua participação e, por favor, fique à vontade para compartilhar aí o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Bien, muchas gracias. Perdón, pensé que me había salido. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor compartir con ustedes esta presentación construida a partir de hechos, experiencias y realidades que nos permiten hablar con verdad. Y agradezco profundamente la invitación de la SEDATU, a la doctora Edna Vega, a Circe, así como el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Llego a este foro con profundas emociones, pues tengo la oportunidad de compartir las experiencias y resultados de varios años dedicados a la entrega y a la reconstrucción, principalmente de viviendas. A lo largo de este camino hemos comprendido que reconstruir va mucho más allá de levantar paredes y techos. También significa devolver tranquilidad a quienes lo han perdido todo, porque nuestro trabajo no se limita solo a restaurar lo material, también acompaña, conforta y transforma vidas. Pues muchas gracias. Voy a hacer una presentación que preparamos para ustedes y espero que les guste. Ahí no sé si me van a ayudar en presentar directamente, ¿verdad? Solo un momento, Arturo. Estoy compartiendo. Sí, gracias. Bien, pues, nos vamos directamente al primer punto, que sería básicamente hablar de la metodología del diálogo. Para nosotros, como lo comentó la maestra Circe, ha sido un trabajo muy importante como asistente técnico, como organismo ejecutor de obra, prestadores de servicio del Gobierno de México, en el sentido de poder dar este conocimiento y este bagaje de lo que nosotros entendemos como prestar el servicio profesional ante comunidades muy alejadas en la República Mexicana, en este caso en las sierras de Oaxaca. Para nosotros fue muy importante poder ingresar a estas comunidades con el acompañamiento de los funcionarios públicos, federales, estatales y locales, lo cual nos permitió poder tener este acercamiento con estas comunidades. Cabe señalar que en el estado de Oaxaca somos 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por asambleas participativas, es decir, por usos y costumbres que por votación a mano alzada designan a sus gobernantes. Entonces nosotros teníamos que llegar a las comunidades, a adentrarnos también a esta participación que ellos tenían, exponerles todo lo que nosotros íbamos a realizar en conjunto con el gobierno de México. Y entendimos que el diálogo no fue solo una etapa del proyecto, fue el mecanismo que permitió que todo esto fuera posible, porque saber escuchar, comprender, codiseñar, proyectar y acomodar cada una de las cuestiones que ellos nos decían, para nosotros era muy importante. Y todo lo hacíamos en base a estas asambleas. Estas asambleas participaban no solo los beneficiarios, participaban también toda la comunidad, opinaban qué era lo que se tenía que hacer, y nosotros como parte técnica lo que teníamos que hacer era darles a entender todo el mecanismo que nosotros veníamos implementando para hacer una vivienda adecuada. Estos mecanismos nos llevó a la medición de todo lo cultural, el entorno y el contexto que cada comunidad tiene,
Y eso, vuelvo al punto, nos ayudó muchísimo en este acompañamiento los funcionarios de la SEDATU, de la CONAVI, porque aparte de ser el acompañamiento, también iban compañeros que entendían el dialecto que se hablaba en estas comunidades y nos ayudaban a interpretar, nos ayudaban a nosotros darnos a entender también con ellos y entendimos que no se trataba solamente de traducir palabras, sino de construir entendimiento. Para nosotros fue muy importante, hay un punto medular en todo esto que hemos hecho a lo largo de estos años en los programas distintos que ha hecho la SEDATU y la CONAVI, que es el diseño participativo. La verdad, es un punto crucial para lo que hemos hecho con todas las comunidades porque nos permitió escuchar, que ellos fueran escuchados, ellos mismos proponer qué es lo que querían y nosotros diseñamos una metodología en conjunto con las dependencias de hacer maquetas didácticas. Arturo, creo que se cerró su micrófono. Perdón, ¿ahí me No te, escuchan? ahora sí, no te preocupes. Bien, entonces decía que este diseño participativo a nosotros nos funcionó bastante, bastante bien para esta comunicación constante con cada uno de los beneficiarios y toda la comunidad en general. Decía que implementamos estas maquetas didácticas que ellos pudieran decir cómo querían sus espacios y diseñar con ellos, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina seguramente hablaremos de una comunidad en específico que es Santiago Xanica, que es en la siguiente lámina. Esta comunidad se encuentra en la región de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, al sureste de la República Mexicana. Y bueno, aquí también el tema fue lo mismo, ¿no? Del conflicto a la confianza, de esto que les comentaba que para todas las comunidades en Oaxaca, sobre todo las con las que hemos trabajado, la desconfianza era preponderante, es decir, anteriores gobiernos solo llegaban a prometer o a imponer, no los tomaban en cuenta. No fue fácil, pero con este acompañamiento que tuvimos de los funcionarios federales y estatales y locales, fuimos adentrándonos en estas comunidades a ganar un poco la confianza, a comunicarles cómo íbamos a trabajar, que el rescate de la vivienda tradicional o vivienda vernácula en este caso era importante porque era identidad, era parte de su cultura, era parte de su raíz y fueron entendiendo esta situación como algo propio porque al fin de cuentas es parte del tejido social que ellos tienen en su entorno. Armamos la estrategia de esto, ¿no? De no imponer, sino de explicarles, de tomarlos en cuenta, de ser muy transparentes con ellos en todo lo que se iba haciendo, como lo comentaba anteriormente la maestra Circe, evidentemente ellos tenían el recurso, teníamos que asesorarlos cómo tenían que comprar los materiales, que fuera todo comprobado transparentemente y eso lo fueron entendiendo a la perfección y nada pudo haber sido en el resultado sin este acompañamiento con los compañeros funcionarios porque de la mano fuimos convenciendo en tema la confianza para que ellos pudieran entender que era una mejor opción. Hicimos viviendas de bajareque, que es algo habitual que en esta comunidad venían construyendo, y lo que hicimos fue nada más mejorar el sistema constructivo para que fuera resistente, estructuralmente seguro, y en el caso de los resultados, pues es lo que estamos viendo actualmente. Vemos una imagen de una fachada de piedra que fue distinta a la de Bajareque. Ahí la beneficiaria, la señora Norberta, nos dijo, yo tengo piedra en mi terreno, por favor, puede trabajar mi esposo, puede trabajar mi familia. Picaron la piedra, la seleccionaron y hicimos una vivienda un poco más amplia de lo que ellos requerían, ¿no? Entonces fue bastante benéfico el resultado. En la siguiente, lo que vamos a ver es en el siguiente punto, es la recuperación patrimonial. Para nosotros fue un punto medular en este caminar con el Programa Nacional de Reconstrucción porque
Aparte que soy oriundo también de esta zona, que fue la más afectada en el terremoto de 2017, el movimiento sísmico no solo dañó los temas o las cuestiones materiales, no solo dañó la vivienda como tal, no solo las familias vieron derrumbadas techos, muros, sino que también era una parte emocional, era una parte de esta sensibilidad que teníamos que tener ante las familias. Cuando inicia el Programa Nacional de Reconstrucción, recuerdo que, y haré mención con todo respeto del arquitecto David Cervantes Peredo, que en paz descanse, quien era subsecretario de la SEDATU en ese entonces y era el encargado del Programa Nacional de Reconstrucción, y él nos inculcó mucho que no solo era restaurar la vivienda o lo material, que teníamos que tocar también los sentimientos de cada una de las personas, de los beneficiarios, porque no era fácil, habían perdido todo, había habido quienes perdieron vidas, a su compañero de vida, a su abuelo, a su hermana, a hijos, y era muy difícil. Entonces, dentro de todo este caminar, lo que nos dimos a la tarea fue de primero explicarles por qué era el rescate de este patrimonio, que era un patrimonio vivo, tangible, que sí había sido dañado por el sismo, pero que podíamos ponerlo de pie con cuestiones estructurales reforzadas. Y la verdad fue difícil porque en todas las familias decían, yo ya no quiero otra vez materiales de adobe, no quiero materiales de barro, yo lo que quiero es materiales industrializados y que pongan concreto, ¿no? Les explicamos esta manera de construir de sus antepasados, les dijimos y les explicamos con muchas simbologías, con muchos dibujos, planos, dónde podríamos hacer que esta vivienda fuera segura. En la imagen del centro vemos un reforzamiento estructural que es una escalerilla de madera que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se adentró mucho en esta parte porque al fin de cuentas era reforzar la vivienda y que tuviera este refuerzo estructural. Vieron algunos vestigios en anteriores viviendas y se implementó de manera conjunta con el INE y la CONAVI, y los resultados son como lo ven en la imagen del lado derecho, ¿no? Entonces la continuidad de la cultura es darle identidad, seguir con la identidad, y aceptaron todas o la mayor parte de las familias. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es algo importante que también para nosotros, como les decía, fue primordial el hecho de no solo restaurar el inmueble como tal, sino tocar sentimientos, mover almas. Y esa es una frase que tenemos nosotros y mi equipo y su servidor a lo largo de lo que hemos venido trabajando, que se ha convertido no solo en restaurar inmuebles, también en reconstruir viviendas, también en construir viviendas actualmente, pero seguimos en la misma situación de poder tener ese entendimiento del cómo solo no adentrarnos a los materiales o a lo material y a lo físico, sino también tocar los sentimientos, y sobre eso también hacer la intervención con base a lo que los beneficiarios nos podían decir. En esta imagen podemos ver el antes y el después de una vivienda tradicional en el istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca. Fue desplomado totalmente los muros laterales en parte de la fachada, se reforzaron las esquinas y esta parte que le decía del reforzamiento estructural. En la imagen del centro vemos estos procesos constructivos que nosotros pues fuimos adentrándonos a cada uno de los estudios de cómo iban acomodado cada uno de los bloques de adobe. No implementamos, pero realmente retomamos el sistema constructivo ancestral y artesanal, que es la mezcla de cal viva con arena y mucílago de nopal. El mucílago de nopal es el nopal que nosotros lo echamos en unas artesas con agua, vamos viendo la viscosidad, lo mezclamos con el mortero cal arena y hace una mezcla que lo que hace con los materiales es que transpiren, que respiren, y eso para nosotros fue fundamental. Se les explicó también a cada uno de los beneficiarios para que ellos pudieran también tener este conocimiento y posteriormente hacer un mantenimiento a su vivienda. Y el resultado que estamos observando, pues definitivamente es esta parte de la pertenencia, ¿no? De tener una identidad. Ahí vemos el resultado de varios meses de trabajo. Esta vivienda fue muy visitada.
estuvo la doctora Edna ahí, el arquitecto David Cervantes, muchos funcionarios que les gustó, tiene un corredor muy bonito. Se han hecho cortometrajes, han hecho muchas fotografías relevantes de la región del Istmo de Tehuantepec en esta vivienda. En la imagen podemos ver al beneficiario, que es el señor Arturo y su esposa y toda su familia, y evidentemente ver el rostro de alegría, de satisfacción de cada uno de los beneficiarios a nosotros nos lleva, pues evidentemente, a que hicimos un buen trabajo. Esto también de manera coordinada con la CONAVI, con la SEDATU, con el INA, que fueron los primeros que cuando hubo muchas demoliciones después del sismo, fueron los primeros en parar que no hubiera esa demolición catastrófica que ya venían haciendo con estas viviendas tradicionales. Y la verdad es que, vuelvo al punto, los resultados han sido muy buenos, como lo comentó también la maestra Circe. En el siguiente tema, vamos a hablar de la sostenibilidad desde la negociación. En esta parte, en otra comunidad, es una ranchería de Río Cajón, en Santiago Xanica, un municipio de la Sierra Sur de Oaxaca. Ahí podemos observar en la imagen satelital lo difícil que, o bueno, más bien la topografía del terreno, y en el contexto, pues para nosotros era un acceso complicado. No podían subir vehículos, los senderos peatonales eran muy estrechos, el terreno era totalmente accidentado y pues evidentemente los materiales no podían subir. Implementamos una estrategia como esta parte de negociación para que se fortaleciera el programa y lo que veníamos haciendo en las demás comunidades. Entonces se implementó el tequio. Aquí en Oaxaca el tequio es como nos ayudamos entre todos para tener un mismo resultado y vamos avanzando meta por meta. En este caso, que eran 4 viviendas que íbamos a intervenir, lo que se hizo fue primero intervenir en la primera vivienda de la familia, luego irnos a la segunda hasta terminar la cuarta. Se convencieron en esa negociación de que pudiera ser así. En las demás imágenes vemos cómo todos los materiales teníamos que subirlos cargando uno a uno. Se implementó la construcción de vivienda con bajareque, que son materiales tradicionales, son de la región, son materiales locales. Nos ayudó mucho en esta parte que esta implementación del tequio pues nos fue ayudando que todas estas familias, las 3, 4 familias, sumados con otros de la comunidad, pues se viera un resultado pues mucho más favorable. Se implementaron, de acuerdo a lo que nos pedía la CONAVI, la implementación de construcción de ecotecnias, es decir, instalar biodigestores, energía solar con sistema solar para las luminarias, más las baterías, y pues esta parte de estufas ecológicas que podemos ver también en las imágenes de abajo. La verdad, esto nos ayudó muchísimo porque en esta sostenibilidad de la negociación nos ayudó a poder adentrarnos y que ellos o los beneficiarios se convencieran a poder trabajar codo a codo con el siguiente y así poder tener este resultado. En la siguiente lámina, lo que yo les compartiré es que la mano de obra fue totalmente local. Nosotros lo que llevamos era mano de obra especializada, la cual estos mismos locatarios o beneficiarios que trabajaron en su propia vivienda, se les enseñaba, ¿no? Este proceso constructivo que ellos ya lo tienen por naturaleza de manera empírica. Nosotros lo que sumamos a esta situación fue los refuerzos estructurales en las esquinas, los refuerzos estructurales a nivel perimetral, y ellos se fueron capacitando en ello para que posteriormente, cuando quisieran construir o darle mantenimiento a su vivienda, tuvieran este conocimiento ya muy amplio. ¿Qué se implementó con las dependencias? Que se les tenía que dar un manual de mantenimiento que fuera muy digerible, que fuera muy práctico para que ellos tuvieran ese entendimiento y posteriormente, cuando quisieran hacer ellos una adecuación, un mantenimiento, pudieran tenerlo a la mano. Entonces, no era entregar solamente viviendas, sino dejar capacidad para seguir construyendo. En el siguiente punto y último son los retos actuales en viviendas para el bienestar. Evidentemente, recurriré nuevamente a lo que decía al inicio,
Para nosotros fue indispensable, fue muy, muy grato poder trabajar de manera coordinada con las dependencias federales, estatales, locales, con la comunidad, con los beneficiarios, porque sin ese entendimiento yo creo que no hubieran habido los resultados que comentó la maestra Circe en la anterior presentación, porque realmente tenían este sentido humano, o tienen, ¿no? Tienen y siguen teniendo este sentido humano los funcionarios federales, sobre todo porque a nosotros nos tocó caminar con ellos para llegar a esta comunidad. Esta comunidad es Santa Catarina Yetzelala, que es en la Sierra Norte de Oaxaca. Esta comunidad estaban ya dictaminados que una ladera donde vivían se iba a venir abajo y teníamos que reubicarlos. Entonces, fue esta parte de llegar coordinadamente con cada una de las dependencias, Protección Civil, SEDATU, etcétera. Eh, y hubo esta participación nuevamente con la localidad en asambleas, poder explicarles el riesgo en el que estaban y que no era fácil para ellos entender que iban a tener que hacer una comunidad nueva. Entonces, fue bueno, fue una coordinación de mucho diálogo, y nosotros aprendimos con eso a hacer esta sistematización para que todo fuera en un resultado de un bien común para cada una de las familias. Y evidentemente, regreso al punto inicial, que es el diseño participativo. Aquí nos ayudó muchísimo porque realmente ahí es tomar en cuenta al beneficiario, tomar en cuenta a la comunidad, y eso nos ayudó mucho para poder estandarizar todos los procesos y uniformizar todas las viviendas y que fueran adecuadas, ¿no? Con todos los servicios. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es esto que les comento del diseño participativo, estos puntos importantes que es escuchar, interpretar, burilar el lápiz y darles una seguridad en una vivienda adecuada. Es decir, tomábamos en cuenta todas las opiniones de los beneficiarios y de toda la comunidad, porque no nada más opinaban los beneficiarios, y era comprender a las familias, sus necesidades, sus formas de habitar y su relación con la comunidad. En esta parte les dábamos un recorrido desde el día uno que iniciamos las viviendas para que ellos supieran dónde a dónde iba a ser su vivienda, dónde iban a ser sus andadores. Preguntaban mucho, ¿y va a tener luz, va a tener agua? Y les dijimos, sí, va a tener todos los servicios. Y pues con el llanto en los ojos agradecían muchísimo, muchísimo al gobierno federal, en ese entonces al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y eso fue bastante emotivo también para ellos. Un punto muy, muy, bueno, sin dejarlo pasar, en este predio que ustedes pueden ya observar a mayor escala la imagen del lado derecho, este predio cuando lo dona la sociedad de comuneros para este nuevo fraccionamiento, lo que se vio es de que primero había vestigios arqueológicos. Entonces entró el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hizo un hallazgo arqueológico con una tumba de 1500 años atrás. Había montículos que de acuerdo a los estudios que ellos sacaron era una unidad habitacional. Entonces, lo particular de esto era que lo comentamos muchas veces con los beneficiarios y con todos los funcionarios que nos acompañaban, era este misticismo, no sé cómo decirlo, de pasar de 1500 años atrás, 1500 años después, van a tener también una unidad habitacional en esta misma zona. Entonces tiene esa peculiaridad esta comunidad, y la verdad es que nosotros lo que quisimos fue garantizar soluciones técnicas viables y que estructuralmente la vivienda fuera segura y una vivienda adecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos adentramos para que pudieran tener ello. Y en la siguiente lámina lo que vamos a ver es un video de otra comunidad en la Sierra Sur, que ya habíamos hablado de ella, es Santiago Xanica, y que resume mucho de esto que estamos platicando. Un viejo relato maya cuenta cómo los dioses otorgaron a sus súbditos un hogar,
afirmando que la cimentación es como los pies que nos sostienen. Los muros son como los huesos y la carne que nos protegen. La cubierta es nuestra cabeza con cabellos de madera y teja, y sus habitantes, el corazón que da vida. Descubrimos así que al construir además de protección demostramos amor. Por tanto, al reconstruir algo afectado, reafirmamos una convicción de amor, de ayuda, pero también mucho de humanidad. En este proyecto, realizado con recursos del actual gobierno federal, más que reconstruir viviendas, nos dejamos envolver por la realidad y los sentimientos de las personas. En Santiago Xanica y sus comunidades, donde la dureza y el cansancio ante los engaños y promesas incumplidas en programas anteriores habían erosionado la confianza, llegamos con la misión de darles algo más que un techo. Les devolvimos esperanza. Al inicio había incertidumbre y dudas. Muchos no creían en nosotros. Las cicatrices de desilusiones eran profundas y nuestra llegada fue recibida con desconfianza. Pero con cada muro levantado, con cada sendero recorrido, demostramos que esta vez era diferente. Y lo demostramos al entregar las viviendas concluidas y veíamos en el rostro de cada beneficiario felices de ver el resultado. Nuestra misión fue mejorar las condiciones de vida de estas comunidades, centrándose en la construcción de viviendas habitables y confortantes, el acceso a servicios básicos y la preservación del patrimonio cultural y natural de la región. Este proyecto es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se trabaja con pasión, integridad y un profundo respeto por aquellos a quienes servimos. Construyendo demostramos amor por nuestras comunidades en Oaxaca. No solo reconstruimos viviendas, tocamos sentimientos, movemos almas. Es un video muy ilustrativo de lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Y pues yo cerraría con un texto que preparé para ustedes. No nos hemos convertido en un cruce de caminos donde convergen la capacidad y la sensibilidad, pero también mucha gente que camina y busca. También está el mestizaje de lo presente y lo pasado, las voluntades férreas, los pasos andados y vueltos a andar. Hay cierto orgullo en colaborar, pero también una capacidad infinita de crear. No nos han detenido las vicisitudes, las piedras las hemos convertido en material para habitar. Hemos escuchado del dolor, pero también de las alegrías. Y en las miradas hemos encontrado tanto que nos hemos obligado a creer y crecer. Si continuamos con la misma brújula, habremos encontrado al final del día la forma de otorgarle a la gente un buen techo y con ello hacer comunidad, estrechar una mano firme y agradecida, pero también acortar la brecha de las desigualdades. Agradezco nuevamente esta oportunidad y sabemos que no hemos abierto una nueva ruta, pero esperamos que quienes se integren a la construcción de viviendas lo hagan con el corazón y con entusiasmo, porque el reconocimiento puede ser bueno, pero nunca se comparará con aquella mirada que ha pasado de la oscuridad al brillo del agradecimiento. Y quizás ahí es el verdadero sentido de nuestro trabajo, no solo construir viviendas, sino construir confianza, comunidad y esperanza. Muchas gracias. Muito obrigado, Arturo, pela sua apresentação. Muito obrigado, Circe, também por suas palavras. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que todos estão aqui super. Tem vários comentários já no nosso chat parabenizando o trabalho de vocês e a gente agradece imensamente aí pela oportunidade de poder aprender com vocês um pouquinho sobre o trabalho que vocês vêm aí desenvolvendo já com maestria. Ah, enquanto a gente prepara a entrada da Amanda, eu vou pedir duas coisinhas. Primeiro, que eu sou uma pessoa muito curiosa, e eu ia pedir para as pessoas colocarem do lado do nome
o país que elas são, porque a gente tem pessoas de vários países aqui conosco hoje, a gente adoraria saber de onde vocês são. Pode colocar a cidade, colocar o país do lado, então vocês vão lá em participantes, aí tem do ladinho do nome de vocês, pode colocar renomear, e aí se vocês puderem colocar para gente aí a cidade e o país de vocês, eu agradeço imensamente para matar a minha curiosidade. Eu vou aproveitar também, eu tenho, enquanto a Amanda vai se preparando, vou fazer o meu merchandising, né? Eu tenho direito a 5 minutos de merchandising. Vocês sabem que no nosso projeto eu já dividi com vocês a nossa página, que fica na Redes, né, que todo mundo conhece aqui no Brasil, é uma rede de redes. Então, a gravação e as apresentações de hoje, elas vão estar lá na Redes, então, ó, entrem lá para vocês cadastrarem e terem acesso. E também faz parte do nosso trabalho, a gente está fazendo um levantamento de necessidades de capacitação para assistência técnica. Então, se vocês colocarem aí o celular de vocês no QR Code maior, vocês já vão poder entrar. Ele está em 4 idiomas, então tá lá português, espanhol, inglês, francês, e a nossa página tá em português, inglês e espanhol. No final do nosso webinário, eu volto para fazer mais um pouquinho de merchandising, para vocês poderem acessar tanto a nossa página quanto o nosso questionário. Eu vou colocar também o link no chat para vocês olharem. E, enquanto isso, eu vou chamando Amanda Alves Olicógua. Falo que faz anos que eu tento falar o nome dela certo. Acho que um dia eu consigo. A Amanda é arquiteta e urbanista. Ela já está no Ministério da Cidade. Outro dia eu falei o ano, aí ela brigou comigo. Então, falar que ela está no Ministério há alguns anos. Ela já vem trabalhando ali na Secretaria Nacional de Habitação em diferentes áreas e hoje ela é a diretora do Departamento de Produção Social da Moradia do Ministério. Amanda, obrigado. Eu sei que a agenda tá bem louca, mas você conseguiu aí um tempinho para estar com a gente hoje. Então, te agradeço imensamente por essa oportunidade e, por favor, fica à vontade aí para dividir com o pessoal que está aqui com a gente e que também vai poder assistir, né, depois esse webinário, a nossa gravação, o trabalho aí que o Ministério das Cidades vem fazendo, né, especificamente a Secretaria Nacional de Habitação. E antes eu quero aproveitar para dizer que a gente também convidou o pessoal da Secretaria Nacional das Periferias para estar com a gente hoje, mas infelizmente, né, a equipe estava com outros, inclusive não tem, acho que tá todo mundo em eventos essa semana, então agradecer aí o retorno, né, da diretora Simone Guerresi, e da sua equipe, mas infelizmente elas não puderam estar com a gente hoje. Quem sabe mais para frente a gente traz de novo aí para complementar o trabalho que a Secretaria Nacional de Periferias também faz em relação à ATIS. Amanda, é com você. Obrigada, Cid. Boa tarde a todas e todos. Em nome aqui da Secretaria Nacional de Habitação, a gente agradece o convite, a oportunidade de falar um pouco do que a gente está fazendo em termos de melhorias habitacionais aqui, desde o governo federal, desde a Secretaria Nacional de Habitação. Como o Cid mencionou, a política de habitação ela é implementada por meio de 2 secretarias hoje do Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Habitação e a Secretaria Nacional de Periferias. Então, eu vou falar um pouco do que a gente está fazendo aqui desde a Secretaria Nacional de Habitação. Sou Amanda Loquiaga, como você já apresentou, atualmente respondo aqui como diretora do Departamento de Produção Social da Moradia, da Secretaria Nacional de Habitação. É o departamento que faz a gestão desse novo programa, Reforma Casa Brasil, também faz a gestão do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, modalidade de entidades, entre outras ações, como as novas modalidades de locação social e a parte de gestão de beneficiários e de realização de trabalho social. Vou pedir licença para compartilhar minha tela com vocês.
Bom, no debate em que a gente tem pessoas de outros países aqui, né, dividindo com a gente a fala e suas experiências, acho que é importante sempre a gente começar, né, do que são as nossas necessidades habitacionais no Brasil, para a gente ter uma noção da escala, né, do que a gente precisa responder em termos de elaboração e implementação de políticas públicas. Então, nossos dois grandes indicadores são o déficit habitacional e a demanda futura, para as quais a gente já tem estruturado uma série de modalidades de linhas de atendimento, de modalidades tanto de provisão financiada quanto de provisão subsidiada, e estamos agora construindo também as iniciativas de locação social. Mas, para além do déficit, a gente tem também o componente, o indicador da inadequação habitacional, com seus diversos componentes. Né? Para resposta à inadequação de infraestrutura, o governo federal tem estruturado programas, né? O programa de urbanização de assentamentos precários. Em resposta à inadequação fundiária, os programas de regularização fundiária. E em resposta à inadequação edilícia, que hoje são em torno de 12,5 milhões de domicílios no Brasil, que possuem alguma inadequação edilícia, estão estruturados, então, programas de melhoria habitacional. Então, desde a perspectiva aqui da Secretaria Nacional de Habitação, desde a retomada dos investimentos do programa Minha Casa Minha Vida em 2023, por meio da Lei 14.620, a melhoria habitacional foi incluída como uma das linhas de atendimento do programa. E da mesma forma que o governo federal logrou estruturar esse ecossistema em termos de provisão habitacional, de resposta para as diversas faixas de renda por meio de diversas linhas de atendimento que atuam com diferentes fundos, diferentes formas de implementação, por meio de diferentes, digamos, entes organizadores, seja entidade, seja empresa construtora, seja o ente público local. A ideia é que, da mesma forma que a gente conseguiu isso fazer com a provisão, que a gente consiga também estruturar isso para melhoria habitacional. Então, que a gente consiga ter diferentes programas, linhas de atendimento, para atendimento das diferentes faixas. Então, hoje, estruturado no governo federal, a gente tem já um programa de melhoria habitacional subsidiado e um programa de melhoria habitacional financiada, que é o Reforma Casa Brasil. Então, para atendimento das famílias de mais baixa renda, por meio de linhas subsidiadas, a gente tem o programa Periferia Reformas, né, e Periferia Viva Regularização e Melhorias, e que é implementado, como eu falei, pela Secretaria Nacional de Periferias, no âmbito do novo PAC, Programa Periferia Viva, e a gente estruturou recentemente, então, desde outubro do ano passado, também uma linha de melhoria habitacional financiada, que é o Reforma Casa Brasil, que é o que eu vou apresentar aqui hoje em mais detalhe para vocês. Essa é a agenda do governo federal, né? A gente entende a melhoria habitacional, que inclui não só recursos para assistência técnica, mas também recursos para a mão de obra e para os materiais, entendendo que desde a perspectiva do governo federal, de um programa federal, a gente precisa chegar até a intervenção final, né? Sem prejuízo de todos os esforços e das parcerias, né, da atuação conjunta, em parceria, de outras instituições, de outros entes públicos federados, do investimento na assistência técnica, na ATIS propriamente dita. Mas quando a gente fala de assistência técnica, é importante também frisar que não é só nos programas de melhoria habitacional que a gente investe, né, em recursos na elaboração de projeto e na assistência técnica. Nas outras diversas modalidades de provisão habitacional do Minha Casa Minha Vida, nas modalidades subsidiadas de provisão, a gente também tem um investimento significativo em termos de assistência técnica, né? Nas duas modalidades que operam com entidades privadas sem fins lucrativos, que é Minha Casa Minha Vida Entidade e Minha Casa Minha Vida Rural, nas contratações do novo Minha Casa Minha Vida, né, desde a retomada dos investimentos em 2023, a gente estima aí um investimento de aproximadamente 474 milhões de reais em recursos para assessoria técnica para essas entidades na provisão de habitação de interesse social. Da mesma forma, a gente também tem recursos investidos em assistência técnica no FINIS, que é uma modalidade de provisão subsidiada, em que a gente repassa o recurso para o ente público local, e também recursos significativos investidos, né, na elaboração de projeto e acompanhamento de obra, também na provisão por meio do Minha Casa Minha Vida FAR.
Então, voltando, né, para o Minha Casa Minha Vida, desculpa, para o Reforma Casa Brasil, o Reforma Casa Brasil, então, é um programa de crédito, uma linha de crédito com juros baratos, para famílias de baixa e média renda. Ele está estruturado a partir de recursos do Fundo Social, que são recursos da exploração do pré-sal. Então, tem uma previsão de investimento de cerca de 30 bilhões de recursos do Fundo Social para esse programa. Está previsto no programa, então, que as famílias que acessam esses recursos a um juros barato, né, por meio de uma garantia, com o apoio de uma garantia, que elas possam utilizar esses recursos para aquisição de material, para o pagamento de mão de obra, para o pagamento de assistência técnica, para a contratação de projetos. E aí foi uma medida importante nesse programa que a gente conseguisse atuar nas áreas, né, e chegar nas famílias que, de fato, precisam de uma melhoria habitacional. Então, foi um avanço importante a gente conseguir atuar em áreas urbanas de todo o território nacional e que a gente conseguisse atuar em áreas e em moradias sem necessariamente que são passíveis de regularização, mas que não são necessariamente regularizados, ou seja, não é exigido no programa para que a família acesse esse crédito, acesse esse recurso, que ela comprove a dominalidade, a propriedade daquele imóvel. Então, é admitido também que famílias, por exemplo, que estejam em áreas irregulares ou vivendo de aluguel, que elas possam também acessar esse recurso para melhorar suas moradias. Como eu mencionei, o programa foi instituído no final do ano passado. Desde então, a gente vem num processo de avaliações e de aprimoramentos no programa, e desde abril desse ano a gente teve, então, já novas condições de financiamento, que eu vou apresentar em mais detalhe na sequência. Melhorias também no processo de contratação, por meio de melhorias, aprimoramentos no aplicativo da Caixa. Foi um desafio para a gente desenvolver um programa que fosse ágil, leve, que as famílias conseguissem acessar esse crédito com facilidade, que fosse um crédito que fosse pensado para essas famílias, então, com uma análise de crédito também adequada para as famílias de baixa renda. Então, esse programa foi desenhado para acontecer todo de forma digital. Então, a gente passou aí por um conjunto de melhorias nesse aplicativo, por onde é feito a família pleiteia, né, e contrata o programa. O programa é implementado pela Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro desse programa. Desde do lançamento, então, a gente também instituiu, né, foi possível a gente incorporar a atuação de correspondentes bancários para apoiar as famílias nesse processo de contratação. E a gente vem trabalhando, então, em parceria com outras instituições, além da Caixa, que é a gente implementador desse programa, nosso grande parceiro aqui, a Secretaria Nacional de Habitação, né, em todos os programas habitacionais, também com outras instituições, para a gente facilitar, né, e facilitar o acesso dos beneficiários do programa a profissionais, né, que trabalham com assistência técnica. Vou falar um pouco mais disso em mais detalhe também. E também com o intuito da gente aprimorar o que a gente tem de informação, não só em relação a quem são as famílias que precisam acessar esse recurso, mas também para aprimorar, para desenvolver, né, indicadores, metodologias de monitoramento desse programa. Foi instituído um grupo técnico, um grupo de trabalho técnico com especialistas, para a gente poder estruturar o monitoramento e avaliação desse novo programa. Então, como eu mencionei, o programa foi criado em outubro de 2025. Em abril, maio, a gente teve já alguns aprimoramentos. Então, o programa hoje ele atende famílias com renda de até R$13.000, a uma taxa de juros de 0,99% ao mês. Então, a gente teve uma redução das taxas de juros iniciais e a gente teve uma ampliação das famílias, das faixas de renda que podem acessar o programa. Também tivemos uma revisão dos prazos de pagamento desse crédito, de retorno desse crédito pelas famílias, com o prazo máximo saindo de 60 meses para 72 e o mínimo de 24 para 36. Quanto mais a gente alonga esse prazo, a gente consegue também chegar nas famílias de mais baixa renda que passam
né, com um tempo maior para pagamento, com uma prestação menor, ela consegue, esse crédito também se torna mais acessível, para além também da redução da taxa de juros. Com o aumento, né, da faixa de renda que acessa o programa, a gente teve também uma revisão dos valores de financiamento. Então, hoje o programa opera com um ticket mínimo de R$10 mil e um ticket máximo de R$50 mil. E a família, ao acessar esse crédito, ela seleciona o conjunto de intervenções. Então, está acessível lá para ela, listado para ela, quais são os tipos de intervenções que ela vai escolher realizar com aqueles recursos. Então, ela sinaliza isso quando ela acessa esse crédito. E também existe uma orientação para essas famílias da importância, né, de utilizar materiais, né, que estejam em conformidade com as regras do Programa Brasileiro de Qualidade do Hábito, PQPH, e de acordo também com as avaliações do Inmetro. Então, como eu mencionei, a gente teve todo um processo aí de reformulação, de aprimoramento do aplicativo da Caixa. Então, a família, ela simula o crédito e ela preenche toda a informação necessária e assina esse contrato, acessa esse crédito. Hoje, todo o processo de contratação acontece no aplicativo da Caixa. Antes era necessário uma parte era no aplicativo, uma parte era no site. Então, hoje, ela já consegue fazer isso tudo por meio do aplicativo, de uma forma rápida, né, segura, e a gente vem trabalhando aí para que isso seja da forma mais didática e compreensível possível para essas famílias. E como que o programa, então, qual que é o fluxo, então, operacional do programa? A família acessa, então, né, o aplicativo da Caixa, ela simula o tipo de intervenção que ela gostaria de fazer, ela preenche ali todas as informações, qual que é a faixa de renda dela, as intervenções que que eu gostaria de fazer, de realizar na sua moradia, e ali ela simula, então, qual que é o crédito que ela conseguiria acessar. Também, no mesmo aplicativo, ela aprova esse crédito e assina um contrato. Ela, então, envia fotos de como que está a situação dos cômodos, né, da moradia que ela quer reformar antes daquela intervenção. Ela recebe uma parte, 90% dos recursos já na conta dela. Com esses recursos, como eu mencionei, ela pode contratar assistência técnica, ela pode contratar mão de obra e ela adquire os materiais, executa, então, a obra e ela comprova essa execução por meio de fotos das obras realizadas e, a partir daí, ela começa, então, a realizar o retorno das prestações. Então, aqui a gente tem algumas fotos, né, de intervenções, fotos que foram enviadas para o programa, né, de intervenções realizadas por meio do programa de melhoria. Então, o antes, né, que a família envia quando ela assina o contrato, e o depois, quando ela comprova a intervenção que foi realizada. E aqui, então, um pouco, né, de como que o programa está operando hoje. Então, a gente já tem, até final de junho de 2026, a gente tinha já 105 mil contratos firmados, né, 57% deles na faixa 1, né, aqui a gente fez uma correlação, o programa não está estruturado em faixas de renda mais, ele atende até R$13 mil, mas aqui fazendo uma analogia, uma correlação com as faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida, então 57% das operações foram firmadas em famílias da faixa 1, que são famílias com renda bruta familiar mensal de até R$3.200 por mês, cerca de 18%, 19% na faixa 2, 19% na faixa 3 e 5% na faixa 4, que seriam as famílias entre R$9.600 e R$13 mil de renda mensal. Isso em termos do número de contratos firmados. Em termos do valor financiado, a gente já chegou num total de 2,3 bilhões de recursos emprestados, né, de financiamento, 43, quase 44% disso para a faixa 1, 20% para famílias da faixa 2, 26% para famílias da faixa 3 e quase 10% aqui para famílias da faixa 4. É importante destacar que o programa, né, em sua maioria aqui, majoritariamente na faixa 1, os contratos são firmados em nome de mulheres,
na média total do programa também, mais de 50% dos contratos são firmados em nome de mulheres. E trouxe aqui também qual que é o ticket médio que está sendo acessado em cada uma dessas faixas de renda, porque o programa também tem uma preocupação com o endividamento excessivo das famílias, então a gente tem previsto na normativa do programa o percentual máximo que a família consegue acessar de crédito em termos da sua renda, justamente preocupado, né, com a acessibilidade desse crédito e com o endividamento excessivo das famílias. Então, a gente enxerga hoje uma série de potencialidades para esse programa, né? Como eu falei, a gente vem aprimorando, avaliando, à medida que o programa é um programa novo, e à medida que ele vem sendo implementado, a gente vem para e passo, né, monitorando, avaliando e pensando já aprimoramentos, e a gente entende que ele tem um potencial, né, de alcançar uma maior abrangência territorial por meio da diversificação dos agentes envolvidos na execução do programa. A gente acha que ele tem o potencial de consolidar, a exemplo do que a gente conseguiu fazer com a Minha Casa Minha Vida, um sistema de crédito eficiente, né, em escala para atendimento dessa demanda enorme que a gente tem, desse passivo enorme, desses 12 milhões de domicílios, e que paulatinamente a gente consiga ir dando respostas, né, e equacionando o problema da inadequação edilícia. A gente, ao desenhar esse programa, a gente mirou muito na experiência do microcrédito produtivo orientado, e a exemplo do MPO, a gente enxerga também um potencial aqui da estruturação de um mercado de crédito com um ecossistema diferenciado de atores e que chegue nessas famílias de baixa renda, né, que a gente consiga alcançar as famílias de baixa renda por meio de juros baixos, por meio de um fundo garantidor, que é a partir do qual está estruturado o programa hoje, e com uma análise de risco de crédito adequada para esse perfil de famílias. A gente enxerga o impacto positivo do programa ao prever recursos para o material de construção, para a mão de obra e para assistência técnica, então que a família consegue realizar a intervenção. E um potencial, que acho que também é um pouco da discussão aqui hoje, o CID apresentou e o levantamento está sendo feito, também de fomentar ações de capacitação e assistência técnica para agentes locais e para a formação, né, de atores, de uma rede de atores capazes de dar suporte, apoio e continuidade às ações do programa. E a gente enxerga o programa com um potencial, uma plataforma importante para fomentar a atuação de profissionais, coletivos e entidades que já estejam atuando nos diversos territórios com assistência técnica, com melhoria habitacional. Muito rapidamente, vou trazer aqui um pouco de outras ações, né, que a gente vem fazendo, né, como parte, né, da estruturação do programa e desses processos de aprimoramento do programa. Então, com o apoio do BID, no âmbito de um termo de execução descentralizada firmado com a Fiocruz, a gente desenvolveu, então, 2 cartilhas para orientação para os beneficiários do programa, explicando como é que o programa funciona, explicando o seu potencial, então, um guia de orientação para as famílias e um guia de orientação para os profissionais que queiram atuar com assistência técnica no âmbito do programa. Essas cartilhas estão disponibilizadas em meio físico e no site do Ministério das Cidades, é possível acessar e baixar. Como eu mencionei, foi firmado um termo de execução descentralizada entre a Secretaria Nacional de Habitação e a Fiocruz, para o desenvolvimento de uma série de iniciativas para dar suporte para todas essas iniciativas que eu vou apresentar aqui, pensadas para o fortalecimento do programa. Então, desde a assinatura do TED, a gente já realizou um conjunto de oficinas temáticas sobre como atuar em rede, como apoiar, fomentar a criação de redes, a divulgação e disseminação de informações sobre o programa, e uma discussão importante sobre a produção de dados e indicadores para avaliação e monitoramento do programa. A partir dessas primeiras oficinas, saiu, então, a proposta da gente promover uma série de encontros para continuar discutindo o programa e intercambiando, né, experiências, exemplo um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje também, para a gente fazer um intercâmbio de experiências com coletivos, com negócios de impacto social, com assessorias técnicas, com
entes públicos locais, sejam prefeituras, sejam governo do estado, que estejam trabalhando com a melhoria habitacional. Então, a gente já realizou 2 desses encontros, muito interessantes, a gente tem aprendido muito, já temos um próximo pensado. Então, nesses encontros, a gente conta um pouco do que vem acontecendo no programa, atualiza das informações, e a gente sempre traz algumas experiências, como eu mencionei, de entes públicos, de coletivos que estão atuando com a melhoria habitacional, inclusive que estão atuando já no âmbito do programa Reforma Casa Brasil. Também, né, no bojo dessas ações de fortalecimento, de aprimoramento do programa, nós firmamos 2 acordos de cooperação técnica. O primeiro foi assinado entre a CNH, a Caixa Econômica Federal, o CAL-BR, o CONFEA e o Conselho Federal de Técnicos, de forma que a gente conseguisse facilitar o acesso das famílias beneficiárias do programa a profissionais atuando com assistência técnica. Então, a ideia é que a gente consiga realizar um cadastramento de profissionais que tenham interesse de atuar no programa e facilitar o acesso das famílias a esses profissionais, então fazer essa conexão, né? O primeiro resultado desse ACT foi o portal que já foi lançado pelo Conselho Federal de Técnicos, né? Eles já criaram esse portal, já disponibilizaram esse portal, onde eles têm lá informações sobre profissionais em todo o país que tenham interesse de atuar no programa, então a família consegue entrar ali e procurar um profissional na localidade, né, no território dela. A exemplo do que foi feito pelo CFT, a gente também tem já a previsão do CAL de lançar algo similar, e a intenção também do CONFEA. Então, estamos trabalhando com os conselhos no TCACT, com a parceria da Caixa, e um outro acordo de cooperação técnica entre a CNH, a Caixa e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL-BR, para a execução de um piloto de assistência técnica gratuita para as famílias do programa. Então, a ideia é que famílias que contratarem operações do programa aqui no Distrito Federal, elas será ofertado a elas assistência técnica gratuita, financiada com os recursos arrecadados pelo CAL-BR, e que o CAL-BR investe em ATIS, para a gente justamente testar essa modalidade da assistência técnica gratuita no programa Reforma Casa Brasil. Esse piloto está em discussão, a CT já foi firmado, e a gente está aí discutindo com o CAL o edital desse piloto. Como eu tinha mencionado, também foi instituído um grupo de trabalho, o Grupo de Trabalho Melhorias Habitacionais. Participam desse grupo de trabalho o Ministério das Cidades, a Fiocruz, o Ministério do Desenvolvimento Social, o IBGE, o IPEA, a Fundação João Pinheiro e a Caixa Econômica Federal. E a ideia é que, a partir desse grupo, a gente consiga caracterizar melhor a demanda que existe por melhorias habitacionais, quem são essas famílias, onde elas estão localizadas, qual que é a demanda por melhoria habitacional, que a gente consiga pensar metodologias e indicadores para o monitoramento e avaliação dos resultados sociais e habitacionais do programa, e analisar as informações do público que paulatinamente vai sendo atendido pelo programa. Né? Essa parceria com a Fiocruz, para a gente é muito positiva, porque a gente começa também a fazer essa discussão da melhoria habitacional a partir também de um horizonte pensado no bem-estar, na saúde das famílias. Então, tem sido muito importante para a gente o olhar, a expertise, né, todo o conhecimento, as informações que a Fiocruz tem. E era isso que eu tinha para trazer hoje. É isso que a gente tem feito aqui desde a Secretaria Nacional, primeiro do Reforma Casa Brasil, não só a implementação do programa, mas uma série de ações para apoiar, né, fortalecer e continuamente ir aprimorando as nossas políticas públicas. Obrigada. Obrigado, Amanda. Parabéns aí para vocês e para todas as equipes envolvidas no Reforma Casa Brasil.
eu vou convidar, né, a Circe e o Arturo a se juntarem a nós. Nós temos aqui algumas perguntas que o pessoal foi colocando no chat para a gente ir aquecendo o debate. Aproveito para novamente dizer, né, que tanto a gravação como as apresentações, elas vão estar disponibilizadas na nossa página na Redos. Eu coloquei agora de novo para vocês o link para vocês acessarem e se cadastrarem. Vocês também, por meio da Redos, vão poder acompanhar o cronograma dos próximos webinários que a gente está construindo e deve aí nas próximas semanas já compartilhar com vocês quais serão os próximos webinários. A gente pretende não só trazer experiências governamentais, mas a gente também vai trazer aí experiências de organismos internacionais, de movimentos sociais, um pouco da discussão da academia, que são os diversos parceiros aí que estão se somando a TIS em Rede, né? Ah, vou aqui começar com as perguntas. Tem duas perguntas aqui para os nossos colegas do México. A primeira pergunta foi da minha colega Ana Maria, do ONU Habitat, e ela pergunta, eu acho que deve ser especificamente para o Arthur, não sei se a Cris também pode colaborar, se vocês poderiam compartilhar com a gente a metodologia de participação popular que vocês utilizaram nesses processos, né, que foram apresentados. Se vocês têm algum documento onde isso esteja sistematizado, registrado, que a gente adoraria colocar esses materiais na biblioteca que a gente tem na nossa página. E, obviamente, se vocês tiverem também outros materiais sobre essa iniciativa, a gente vai ficar super feliz de poder compartilhar. Você quer falar, quer comentar alguma coisa? Circe, por favor, querida. Gracias. Tenemos una serie de documentos publicados en el Sistema Estadístico de CONAVI, el CIESCO, también en el SNIP, Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda. Tenemos incluso un libro que habla de todos los procesos de modificación de CONAVI y cómo se modifica la propia institución para este tipo de trabajo sobre asistencia técnica. Entonces, sí, te podríamos hacer llegar las ligas SID de los documentos que tenemos para que puedan redireccionarse hacia allá. Muchísimas gracias, Circe. Será un gusto poder compartir isso em nossa red. A outra pergunta é da Elizabeth, também colega nossa do ONU Habitat, e ela fala que a pergunta pode ser tanto para o Arturo quanto para a Circe, que ela queria saber quais são as normas que o México tem para a construção de moradias com terra ou adobe, especialmente no âmbito de programas públicos de habitação. Ela faz essa pergunta porque ela acha que isso é um grande desafio, né, aqui no Brasil, onde a gente tem muitos casos de habitação social em que a construção com terra seria culturalmente muito mais adequada e benquista pela população. Arturo. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Definitivamente no hay una reglamentación en México que rija este tipo de construcciones. Sin embargo, nosotros lo que nos basamos fue en esto que comentaba de que de la mano íbamos trabajando no solo con la CONAVI y la SEDATU, sino también con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ellos sí tienen un registro, un catálogo de vivienda catalogada, en la cual nos fue guiando para ver cómo hacer esas intervenciones de lo patrimonial. Y hablando de bajareque o de vivienda de tierra, no hay una norma como tal, pero sin embargo nos basamos en los criterios estructurales que norma la actividad que tiene o hemos tenido con el INA. Entonces, la respuesta es no hay en México como tal.
Creo que sí sería bueno hacer políticas públicas para que esto sucediera. Lo hemos platicado mucho aquí en la región, pero nos basamos en lo que el Instituto Nacional de Antropología tiene de manera académica, de manera de investigaciones, pero no lo rige como un documento normativo como tal. Circe? Solo para, gracias, solo para complementar lo que menciona el maestro Arturo, se intentó hace 3 años la elaboración de una norma oficial mexicana que son ciertos instrumentos aquí en México que normas de todo tipo, no de estas, sino también norma del acero, la norma, etcétera, ¿no? Con muchos tipos de normas. Se intentó, pero lo que se estuvo discutiendo en su momento con el ONCE, que el ONCE es este Organismo Nacional de Normalización y Certificación de Construcción y Edificación, que son quienes emiten estas especificaciones voluntarias para algunos materiales mampuestos. Se mencionó en las discusiones que aunque era importante estar indicando cómo sería el propio proceso, también es muy complicado porque mucho de esto está, digamos, elaborado por la mano de obra de las propias familias. Entonces, al volverlo una norma, estaríamos obligados a verificar el cumplimiento de las personas, de las familias, y eso puede poner en complicación el propio seguimiento y la propia elaboración por parte de las familias. Entonces, eso se volvió complejo y ahorita, digamos que se quedó como en pausa esa elaboración de la norma, pero como comenta el maestro Arturo, hay algunos bueno, como en instancias como el INA, que también da este tipo de recomendaciones para poder elaborarlo, porque al final el INA, y ya lo explicó el maestro Arturo, es quien da no solo un acompañamiento, sino una dirección, una claridad de cómo intervenir cierto tipo de viviendas cuando ya están catalogadas como patrimoniales. Entonces se tiene que cumplir como el criterio estructural, pero digamos, del material que tenían las viviendas, pero en términos generales todavía hay ciertas regiones en México que lo utilizan, lo hacen, y en algunos casos pues también se ha ido perdiendo. Entonces, gran parte de lo que nos han ayudado asistentes técnicos y organismos ejecutores de obra, como en el caso del maestro Arturo Toledo, es que hay un trabajo con la gente muy cercano para poder devolver ese valor a esas técnicas de construcción, porque sí es real también que en muchas zonas la gente ya no quiere este tipo de vivienda porque están asociadas a formas de construir una vivienda que son precarias o que están en pobreza. Entonces, pues se trabaja mucho con la gente porque tienen distintos resultados, incluso de confort térmico, incluso al interior de la vivienda, y eso también se trabaja, o se ha trabajado mucho con la gente, pero sí ha sido algo complicado ese tema, y sí, efectivamente no. Graças, Circe. Pessoal, continuem colocando as perguntas de vocês no chat, tá? Que a gente está aqui pegando e organizando. As próximas perguntas são para Amanda. Amanda, a Mayara Zambon, ela pergunta, então, né, a partir da sua fala, que ela escreveu enquanto você estava falando, a assistência técnica, ela não é obrigatória e garantida. Ela pergunta como é que a pessoa escolhe ter a assistência técnica. E aí a Fernanda Simão, da UFBA, pergunta como é que a assistência técnica ela entra no fluxo do programa e no financiamento. E aí a Alane, da Paraíba, entrou na pergunta da Fernanda e ela fala assim, especialmente para a faixa 1, como é que você paga a assessoria técnica? É obrigatório ter um responsável técnico? Se você puder, se você precisar que eu repita alguma delas, por favor, você me fala, tá? Não, obrigada, Cid, eu vi aqui no chat. Obrigada pelas perguntas. A assistência técnica, ela é possível de ser financiada com recursos do programa, então, como eu mencionei, a família
com esses recursos, ela pode pagar pela assessoria técnica, pela mão de obra e pelo material. Para intervenções mais complexas, tem a sinalização no normativo do programa, da importância, da necessidade de um responsável técnico, mas isso é de responsabilidade das famílias. Então, hoje, isso está estruturado dessa forma. A gente vem, como eu mencionei, numa série de iniciativas aqui, discutindo, né, sensibilizando as famílias em relação à importância da assistência técnica, desenvolvendo material para apoiar as famílias, para sensibilizar e apoiar as famílias na escolha dessa assistência técnica e trabalhando junto com os 3 conselhos, tanto o Conselho de Arquitetura, o Conselho de Engenharia e o Conselho de Técnicos, justamente para a gente facilitar que as famílias consigam identificar esses profissionais e se conectar a esses profissionais. Então, como eu mencionei, um dos ACTs é justamente para que esses conselhos façam o cadastramento, o levantamento de profissionais que queiram atuar no âmbito do programa, criem esses portais, e isso vai estar linkado também no site da Caixa, que é onde a família acessa para poder acessar o programa, simular o crédito e acessar o programa. E, como eu mencionei, a gente está testando, por meio desse piloto com o CalBR, a assistência técnica, ofertar assistência técnica gratuita para as famílias a partir de recursos de arrecadação do Cal. Então, vai ser a nossa primeira experiência. Como eu mencionei, o edital está em elaboração para ser lançado, e a ideia é que cada família que acesse o programa, que acesse um crédito do programa nesse piloto aqui no DF, que seja ofertada a ela a possibilidade de receber assistência técnica gratuita financiada pelo CAL. E a partir daí isso vai ser o primeiro piloto, né? A gente entende que o programa já tem uma previsão no normativo do programa que a gente pode regulamentar parcerias com entes públicos locais, então a gente enxerga também o programa como uma plataforma para atuação desses outros entes, então nada impede, por exemplo, que o governo estadual, que o governo municipal seja um organizador das famílias que vão acessar esse crédito e ele aporte, por exemplo, assistência técnica gratuita para essas famílias, que ele apoie as famílias nesse processo, dentre outras possíveis, né, maneiras. Né? A gente enxerga o programa como uma plataforma que possibilita diversas formas, né, de atuação em parceria com outros órgãos. Então, como eu mencionei, é um programa novo e a gente vem paulatinamente pensando em aprimoramentos e em novas, né, novas formas de intervir. Nossa ideia é que a gente consiga estruturar aí um ecossistema diverso de atores na implementação do programa. Amanda, a Mayara perguntou se o cadastramento, quando você estava falando, né, da parceria com o CAL, com o CFT e tal, se esse cadastramento já está ativo. O do CFT, sim, ele já tem esse portal publicizado no site do Conselho. O CAL está nesse processo e o Confeia também. O portal do CAL ainda não foi divulgado, mas eles estão nesse processo, tá? Então, em breve, aguardem que em breve os outros conselhos também já devem ter isso estruturado. Tá. E a Tatiane Garcia, da USP de São Carlos, ela pergunta para você que, né, uma vez que tem uma grande adesão das famílias até um salário mínimo, né, e os índices nacionais do endividamento, se vocês já possuem dados sobre o impacto financeiro nesse crédito e se já tem índices de inadimplência. Então, como eu mencionei, né, a gente teve uma preocupação grande em relação a isso, a gente teve uma revisão na redução das taxas de juros do programa, tem um limitador do que a família consegue acessar de crédito, justamente para a gente evitar esse endividamento, e a gente está começando a monitorar essas operações. É um programa muito novo, as operações estão começando agora a entrar em retorno, então a gente está começando a monitorar isso, tá? Obrigado, Amanda. E eu vou fazer aquela pergunta básica, se alguém mais vai jogar alguma perguntinha no chat. Se ficou alguma dúvida nas respostas, né, tanto da Circe, do Arturo, como da Amanda. Acabou, ó, na verdade o Patrick.
da Caixa acabou de colocar um esclarecimento ali sobre o endividamento, né? Ó. A concessão do crédito pela Caixa observa a avaliação individual de risco de crédito, que considera, dentre outros aspectos, a situação cadastral e o histórico de comportamento de crédito, além do limite de até 25% de comprometimento da renda familiar. Então, né, essa análise é feita pela Caixa, e aí o Patrick esclareceu como o processo é feito. Obrigado, Patrick. A Ana Luísa, da USP Leste, ela pergunta para Amanda se existe alguma preocupação com o uso de IA na manipulação de imagens de prestação de contas do antes e do depois. Então, Ana, possivelmente o pessoal da Caixa que está aqui também poderia me ajudar a responder isso. A Caixa ficou bastante tempo desenvolvendo né, o aplicativo, essa ferramenta, e do que eu não sei muito detalhe, mas a gente consegue sim detectar quando tem IA, né? Não sei se em todos os casos, mas enfim, a ferramenta está pensada sim para detectar essas situações, né? O uso de IA, e ela trabalha com georreferenciamento, se a família estava no mesmo, né, na mesma localidade quando ela tirou a foto do antes, depois, enfim, tem uma série de checagens aí. Então, ela está. O Patrick me ajudou aí, a ferramenta está sendo treinada para detectar esse tipo de manipulação. A Fernanda Simon, da UFBA, pergunta: se fosse obrigatório contratar assistência técnica, não teria que se preocupar tanto com essas coisas, afinal, os profissionais assinam RRT ART. Então, como eu mencionei, a assistência técnica está prevista, a família consegue utilizar os recursos para contratar essa assistência técnica por meio do programa. A gente vem incentivando, sensibilizando as famílias em relação a isso, né? Tem o desafio que o programa ele atua em todas as cidades, de todo o território, toda a área urbana do Brasil. Então, hoje, a família que tiver em qualquer município, de qualquer porte, ela consegue, no aplicativo da Caixa, acessar, simular o crédito, e se ela tiver, né, de acordo com todos os requisitos ali do programa, acessar esse crédito. E aí, né, tem um desafio aí em relação também à obrigatoriedade da assistência técnica, que eu tenho que ser capaz, a partir do momento que ela tem que ser capaz de fornecer essa assistência técnica em qualquer lugar para qualquer pessoa que queira acessar esse crédito. Então, também é um processo paulatino aí da gente, por meio do programa também, estruturando essas redes. Por isso, a nossa atuação em conjunto com a Caixa, com os conselhos, para a gente estruturar para que qualquer família que acesse esse crédito em qualquer lugar do Brasil, em qualquer área urbana, de qualquer município, de qualquer porte, ela consiga ter acesso a um profissional que queira atuar com assistência técnica, né, em reforma e melhoria profissional. Patrick, você quer que eu libere o seu microfone para você falar? Alguma coisa? Você quer fazer alguma complementação? Eu peço para Vanessa. Só um minutinho, Patrick. Eu vou te achar aqui na lista e já te libero. Acho mais fácil. Senão você fica aí se matando de escrever. Você fala rapidinho e comenta aí um pouco. Prontinho. Tá Pessoal, boa liberado, tarde. Patrick. Amanda, desculpa me intrometer, só para colaborar aí com a tua apresentação, não, e Imagina. reforçar, porque se a Amanda no começo ela mostrou muito rapidamente, né, a estruturação das linhas programáticas e as diversas modalidades do governo federal. E eu reforcei que no caso da melhoria, nós estamos falando de duas modalidades, né? A Amanda focou no Reforma Casa Brasil, que é a modalidade financiada, que são essas regras que ela apresentou. E é bom, eu estou falando que a Caixa também é o agente financeiro, no caso do Reforma, do Periferia Viva Reforma, nessa seleção que tá vigente, que começou no final do ano passado, e que nós estamos aí contratando as empresas e habilitando as OSCs. E nessa modalidade, a assistência técnica é obrigatória, ela está por dentro do programa. E é a modalidade que é destinada exatamente para as famílias de faixa de renda mais baixa, até 2.850 de renda familiar. Né? Então,
acho que é importante observar esses dois caminhos que foram escolhidos sem prejuízo de entender que a política pública não nasce pronta, ela vai sendo construída e vai sendo aperfeiçoada e aprimorada aí ao longo do percurso. Acho que essa é um pouco a ideia. Obrigado, Cid, pela deferência. Para quem não sabe, gente, o Patrick Carvalho é arquiteto urbanista e ele é assessor da vice-presidente de habitação da Caixa, Inês Magalhães. Obrigado, Patrick. Obrigado, Amanda. Ah, tem aqui uma pergunta da minha colega Laura. Ao ouvir as experiências do México e do Brasil, percebo muitas convergências em torno da participação social e do reconhecimento dos modos de habitar locais. Na visão de todas as pessoas panelistas, quais são as principais lições que o Brasil e o México poderiam trocar para fortalecer a assistência técnica de interesse social e uma perspectiva de cooperação Sul-Sul? Você quer começar, Amanda? Posso, Depois a gente passa para a Circe? posso começar por aqui. Bom, eu acho que o Brasil, eu não trouxe aqui na apresentação, falei, né, foquei mais especificamente numa das nossas linhas, né, o programa mais novo de melhoria habitacional do governo federal brasileiro, mas a assistência técnica em habitação social, a gente, ao longo, né, do histórico da política habitacional no Brasil, a gente teve diversas formas de atuação e experimentações com assistência técnica, formas de financiamento da assistência técnica nas mais diversas políticas, né? Seja na urbanização de favela, que a gente chegava até o nível da melhoria habitacional, seja em outras experiências de programas de reforma, de melhoria, seja em programas de provisão habitacional por meio da autogestão em áreas urbanas, em áreas rurais, seja por meio do repasse do financiamento aos entes públicos locais, por meio do Promoradia, por meio do FINIS, entre outros, né, programas e iniciativas mais antigas. Então, acho que a gente tem um acúmulo aí de experiências, de tentativas, de coisas que foram feitas, coisas que foram aprimoradas, coisas que foram, não sei, que a gente deixou de fazer e passou a fazer de outra forma. E eu acho que a gente tem sempre muito a aprender. A gente tem o que falar da nossa experiência, né, desse histórico todo da política habitacional brasileira até os tempos de hoje e os né, o que a gente tem feito hoje no Minha Casa Minha Vida, ou na Periferia Viva, mas a gente também tem muito que aprender desses outros países. Exemplo, né, a Circe vem aí conversando com a gente também sobre outras iniciativas, a gente vem intercambiando fortemente com o México, com o apoio aí do CID, com o apoio do BID, mas a gente tem muito que aprender de outros países do sul global, né? O Brasil tem um histórico forte de cooperação sul-sul, né? Isso sempre foi uma prioridade dos governos do presidente Lula, a gente fazer esse tipo de intercâmbio, porque eu acho que é um aprendizado mútuo. São países com um contexto muito próximo do nosso, com experiências próximas do nosso, com contextos, né, parecidos com o nosso, e eu acho que a gente tem muito a ganhar, não só falando da nossa experiência, mas ouvindo e intercambiando com a experiência desses outros países. Então, falei um pouco aqui da experiência recente da SNH, mas certamente no Ministério das Cidades, em outras secretarias também, a gente tem um acúmulo aí de experiências para intercambiar, seja na urbanização, seja em outros programas de melhoria e de provisão habitacional. Obrigado, Amanda. Arturo, Cici, querem comentar? Ese sentido, Circe tiene mayor conocimiento en el tema gubernamental, pero definitivamente creo que también es esto de las políticas públicas, poder hacer ya esta serie de cuestiones para que los vayan normatizando o normalizando para que a las asistencias técnicas, a los organismos ejecutores de obra podamos tener esas bases también para poder realizar nuestro trabajo pues con mucho mayor sustento, ¿no? Tanto en lo legal como lo normativo y con estas experiencias que vamos teniendo en el campo. Pero bueno, creo que podría ser eso.
Gracias, Arturo. Circe, ¿quieres comentar algo? Por favor. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que la implementación de políticas públicas con asistencia técnica tiene una serie de retos asociados. En el caso de México, y creo que lo compartimos con Brasil, primero es el volumen de viviendas que existe. En México es más de 60% de viviendas que están construidas por medios de autoproducción o autoconstrucción. Y eso nos lleva a una problemática asociada muy fuerte, que es cuántas personas no han construido con criterios de seguridad estructural, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros más que se asocian, como el tema de la propia habitabilidad en términos de ventilación cruzada, de dirección, que no necesariamente la tenemos en México. Esa problemática entonces se asocia a un número importante de cuánta asistencia técnica desde gobierno a partir de programas de vivienda tendríamos que dirigir a la población, y también se asocia a los recursos con los que tendríamos que contar. Nada más para hacer un breve comercial. Estamos trabajando ahorita en un código de edificación de vivienda. Este código va a contener un apartado de autoproducción. Recién estamos arrancando en una colaboración con la GIZ, la cooperación alemana, y ahí pues el tema más fuerte es cómo podemos acercar esta información a gobiernos municipales, es decir, gobiernos locales, para que también nos ayuden en la elaboración de programas que tengan este enfoque, en donde la asistencia técnica sea un elemento fundamental para acercar a la población los elementos que necesitan. O sea, y lo que necesitan es asesoría técnica, es eso. La gente sabe construir, sabe qué necesita, pero no sabe necesariamente cómo hacerlo de manera adecuada. Entonces, creo que en resumen, los retos más importantes pues es el volumen, el número de viviendas que tenemos, el que no en todos los programas gubernamentales el tema de la asistencia técnica es un punto importante, y el tercer punto pues es cómo acercas esto a los millones de viviendas que tenemos en esas condiciones. En México son 8.3 millones de viviendas que tienen una deficiencia fuerte en cuanto a rezago habitacional, y eso coloca al gobierno pues en una imposibilidad de atención a todos, porque al final los recursos son finitos. Entonces, en el programa de vivienda para el bienestar actual, en donde también está trabajando el maestro Arturo Toledo, pues está trabajando en la identificación y en la revisión de dónde podemos construir vivienda asequible. Pero todo esto es otro universo importante que también requiere políticas públicas específicas, pero trabajadas con los tres diferentes niveles de gobierno. En el caso de México, el federalismo a través de gobierno federal, estatal y municipal, que es algo realmente complejo, pero con aliados como el maestro Arturo Toledo. La verdad es que en gobierno federal hemos encontrado pues personas que realmente adoptan los programas, lo trabajan de manera cercana con la gente, y eso hace un cambio, por supuesto, importante en la forma en que estamos implementando estas políticas públicas. Gracias, Circe. Ah, creio que acho que a gente tá. Ai, tem aqui um comentáriozinho da Laura. Deixa eu ver aqui. Obrigado pelas respostas. Creio que esse é um dos grandes potenciais da cooperação Sul-Sul, tantas trajetórias, contextos e territórios diferentes, mas desafios similares, assim como outros países. Temos muito que trocar e fortalecer. Muito bom saber da elaboração do código. Obrigado, Laura. Eu e Vanessa estamos aqui dando com a cabeça na parede, tentando mandar para vocês no chat a cartilha do Reforma Casa Brasil, que,
que vocês pediram o link para gente, mas por conta do período eleitoral, 99,9% das páginas do governo federal ficam fora do ar, né? E a Vanessa está aqui, se não a gente ah, não conseguir mandar, porque ela também não está conseguindo, mas a gente vai colocar na nossa biblioteca lá na Redos para vocês. Isso. A gente vai compartilhar lá na Redos, já está aqui com a nossa equipe e a gente divide com vocês. Bom, gente, faltam míseros 5 minutinhos para acabar o nosso tempo. Queria mais uma vez agradecer Amanda, Circe, Arturo pela presença. Vocês querem fazer um- uma falinha de encerramento? Circe? Muchas gracias. Primero agradecer por esta colaboración. Sin duda, uno de los puntos más importantes de lo que consideramos que hay que tocar en el tema de vivienda es asistencia técnica, acompañamiento técnico y, por supuesto, los aliados que nos ayudan a hacerlo. Gracias, maestro arquitecto Arturo Toledo, por esta participación. La verdad es que es una de las personas con las que mejor hemos podido trabajar desde el sexenio anterior y bueno, pues el maestro Arturo no lo menciona, pero incluso ganó reconocimientos por todo este trabajo que ha realizado. Entonces, muchas gracias a todos. Saludos a Amanda. Nos seguimos viendo nosotras en algunos otros espacios. Muchas gracias, Sid. Y pues cualquier duda, comentario, ya estamos aquí integrados a esta gran red que me parece fundamental y que creo que es uno de los puntos más importantes para abordar la crisis mundial de vivienda que tenemos y que estamos trabajando diferentes países en ello. Entonces creo que este es uno de los pues de las principales articulaciones, coordinaciones que podemos encontrar, el poder estar difundiendo lo que estamos realizando en México. Muchas gracias, sí, a nombre de la doctora Edna Vega, secretaria de SEDATU, y también del subsecretario José Iracheta. Muchísimas gracias, Circe. Arturo. Me queda nada más agradecerte, Circe, por la invitación. Saludos a la doctora y al subsecretario. Y pues a todos ustedes, la verdad es mucho gusto. Cuando vengan a México, ojalá visiten Oaxaca. Es un estado muy, muy bonito y con muchas tradiciones. Y si no, pues también los visitaremos cuando sea necesario también. Muchas gracias, que Dios los bendiga y aquí estamos a la orden. Gracias. Graças, Arturo. Oaxaca está na minha lista há muito tempo e eu não consigo ir, mas eu ainda vou. Amanda. Não, também agradecer ao NOABTA, os colegas do CAL São Paulo, agradecer aqui os colegas, tanto a Circe quanto o Arturo, os colegas do México pela apresentação. Como eu disse, né, Circe, a gente tem intercambiado aí com o México. E agradecer a oportunidade da gente apresentar um pouco do que a gente está fazendo. A pauta da melhoria habitacional é importantíssima, é fundamental aqui para o governo federal. Então, hoje a gente tem esses 2 programas estruturados e que estão em implementação e, como a gente mencionou, sempre continuamente em avaliação e em aprimoramento. Então, é fundamental para a gente intercambiar também por meio dessas redes, trocar com outras instituições, para a gente conseguir aprimorar e implementar da melhor forma possível as políticas públicas, né, os investimentos em melhoria, em assistência técnica para habitação de interesse social. Então, obrigada. Obrigado, Amanda. Mônica, Antônio, vocês querem dar um tchauzinho para os nossos colegas que estão aqui nos assistindo? Antônio, você já está aí, se quiser falar, fica à vontade. Eu estou tentando liberar, não é tão simples, mas já vai. Conseguiu? Estou tentando. Antônio, sim. Deixa eu achar a Mônica. Não sei se o Nilson vai querer fazer fala, já que ele não fez no começo, né? Não. A Mônica acho que não está aqui, não. Então, vamos lá, Antônio.
Acho que a Mônica saiu. É. Eu já liberei aí o Antônio. Uhum. Eu acho que ele tá com alguma dificuldade, não tá conseguindo. É. Bom, pessoal, então eu vou aqui em nome dos nossos colegas e parceiros, né, em nome do Ministério das Relações Exteriores, Agência Brasileira de Cooperação, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo e dos meus colegas do ONU Habitat Brasil que estão aqui comigo, agradecer aí a presença de todos e todas. A Laura está lembrando para a gente fazer uma foto com todo mundo, então todo mundo puder ligar as câmeras para a gente fazer uma foto bem bonita de todo mundo que participou. Lembrando vocês, né, lá vou eu fazer o meu merchandising. Entrem na Redes para vocês poderem ter acesso aí a todas as nossas nossos documentos, né? Todo o material que está sendo distribuído. A gente também tem lá a biblioteca, que vocês possam acompanhar conosco a programação dos nossos próximos eventos e que a gente possa em breve aí estar junto. Posso começar a fazer os prints, todo mundo aí com as câmeras abertas. Vamos lá, pessoal, vamos ligar essas câmeras para todo mundo ficar bonito na foto, para a gente guardar essas imagens. Então, vou começar, hein? Tem que ser vários, porque são várias. Está me pedindo aqui várias. Como é que fala? Vários grupos. Gente, quanta gente, feliz de ver tanta gente. Vários rostos conhecidos, a gente fica tão feliz com isso. Aí a gente faz depois ali um fecha ainda não, gente, que eu não acabei, tá? Ainda tô na página 2 para fazer. Dá trabalho, gente. Eu que sou meio semi-terceira idade, então tenho certeza que tem uma maneira mais rápida de fazer isso, mas eu estou fazendo da maneira mais difícil. Mas estou guardando aqui o registro de todos vocês conosco. Nossa, gente, o que eu fiz aqui que deu ruim? Pronto, vou fazer de novo. Falar que o chefe saiu em duas fotos diferentes, tá? A gente está aqui garantindo o registro dele. Obrigado, pessoal. Só vou mais uma vez rapidinho, que eu tenho direito a fazer propaganda, colocar para vocês o QR Code para vocês acessarem rapidamente, para quem não pegou inteiro ainda. Tá aqui, gente. Entre na redes, se cadastrem e se puderem participar da nossa pesquisa aí de avaliação das necessidades de capacitação, também entrem, respondam, tá? Isso vai ajudar a gente nos nossos próximos projetos. O Atiz em Rede vai fazer aí uma série de capacitações. Já coloquem na agendinha de vocês, 6, 7 e 8 de dezembro em São Paulo, o nosso Fórum do Sul Global de Atiz, e aí a gente vai estar, né, compartilhando com vocês os nossos próximos webinários, também as próximas atividades que a gente for estar fazendo. Fiquem de olho aí nas nossas publicações nas redes, ou do ONU Habitat, ou do CAL, que a gente está sempre compartilhando aí o que a gente está fazendo. Obrigado mais uma vez a todos e todas, obrigado, muito obrigado aí aos nossos palestrantes, agradecer ao pessoal da tradução que está aí conosco desde o começo e belamente nos ajudou aí a compartilhar com vocês. Eu espero que a gente se veja em breve aí nos nossos próximos encontros. Uma boa tarde, uma boa semana para vocês, até breve.